Rafael, ele não morava aqui em Viçosa, ele morava em Lafayette. Ele estava aqui em Viçosa, a gente estava olhando as coisas do casamento, quando Viçosa fechou para a pandemia. E aí a gente falou, e agora? Vai ter casamento, não vai ter casamento? E aí é aquilo de esperar para saber o posicionamento da arquidiocese, cartório, porque precisa ter o casamento do civil. E aí os meses foram passando, a gente entrou em contato com o Padre Paulo. Ele acalmou muita gente. A gente falou que queria manter o casamento, independente de ter convidados ou não, né? A gente falava com ele assim, pode ser na capelinha da sua casa, a gente arruma testemunha e o senhor casa a gente. Assiste ao nosso casamento. A gente, desde o princípio, muita gente, exatamente pelo compromisso de contratos, de assinaturas, ambos os lados, né? Casais e fornecedores, de pronto já começaram a acertar formas de que o menor mal acontecesse. Vamos adiar, vamos ver depois, já vamos preparar uma próxima data, vamos aguardar quando as coisas melhorarem. E muita gente já começou a adiar. Casais amigos nossos, eles adiaram o casamento e a gente ficava assim, meu Deus, será que vão permitir? Foi engraçado que foi uma onda de efeito que inicialmente muita gente começou a adiar, só que até casamentos antes do nosso. A partir de março, a própria igreja foi fechada, né? Então não poderia mesmo ter, não poderia acontecer. Os casamentos foram sendo automaticamente adiados. O problema foi quando os casamentos depois do nosso, agendado para muito depois do nosso, já começaram a ser adiados. Então foi ficando uma pressão absurda sobre nós. Uai, vocês não vão fazer nada, né? Todo mundo perguntava, os familiares apreensivos, né? Aí a gente via notícias na internet de gente que casou durante a pandemia e o pessoal massacrando essas pessoas, falando assim, irresponsável, não sei o que, ficava morrendo de medo das pessoas pensarem assim da gente e tal. Mas a gente fez um site e nesse site a gente colocava todas as atualizações. Viçosa teve barreira sanitária, a gente colocava lá para os convidados. As notas epidemiológicas, as exigências e as permissões em cada momento. Porque a gente falou, gente, nós convidamos, como a gente entregou o convite? A gente entregou na caixa de correio, como se fosse correio mesmo. A gente mandava mensagem, a gente deixou o convite aí, não encontrava com a pessoa por causa da pandemia e tal, ou então mandava na internet. E nós fizemos um cartãozinho para que nós adicionássemos no nosso convite, porque a gente fez o convite tradicional e nesse cartãozinho nós explicávamos a situação da pandemia e que, por isso, que as pessoas ficassem atentas ao site, onde nós estaríamos colocando sempre as atualizações. Se liberar, ter convidados ou não. E aí... Mas que até aquele momento, e foi assim até o final, nós estávamos mantendo a data e nós estávamos dispostos a ir até o fim com a realização, desde que nos fosse permitido. O único motivo que faria com que o nosso casamento não acontecesse no dia 22 de agosto de 2020 seria se não nos fosse permitido mesmo pela igreja, não é? Pela arquidiocese, pela paróquia. De outra forma, nós estávamos dispostos a celebrar o nosso matrimônio como aconteceu. E aí, acho que no dia 19 de agosto foi o último dia que a gente atualizou o site, falando que realmente nós não poderíamos receber os convidados presencialmente. A igreja liberou as testemunhas e as nossas famílias, tudo de máscara, tudo segundo o protocolo. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu casar. Aí nós fomos nos vendo na posição de termos sido o único casal que não adiou, não é? Então nós fomos o primeiro casal a se casar após esse grande evento. Saímos até no jornal da cidade. Que voltaram a acontecer casamentos na paróquia de Santa Rita de Cássia. O nosso foi o primeiro casamento, então, já durante a pandemia, com todos esses protocolos, só estavam nossos pais, irmãos, e aqueles padrinhos, aquele grupo seleto dos amigos mais próximos, ali dentro da igreja, mas tivemos a graça da transmissão, né? O nosso casamento foi transmitido online. Se o nosso foi o primeiro que aconteceu durante a pandemia na paróquia, não foi o primeiro transmitido, que a gente ouviu falar de alguma transmissão anterior à nossa em outra paróquia da cidade, na paróquia de Fátima, se eu não me engano.
Mas o nosso foi o primeiro a acontecer na Santa Rita e, consequentemente, com essa possibilidade da transmissão. No nosso caso, foi tudo muito rudimentar, ainda com celular, ainda com dados móveis, né? E tudo muito incipiente como uma primeira experiência. E a gente teve que entrar em contato com os fornecedores para falar, a gente vai casar, porque eles não estavam nem... que a gente ia casar sem fornecedor, porque eles não estavam nem lembrando do casamento, acho que todo mundo tinha adiado. Foi uma surpresa para eles também. Verdade, estavam até, assim, de certo ponto, tranquilos com relação a isso, porque sabiam que não iriam estar trabalhando, mas ao mesmo tempo preocupados, e foi muito bacana ver o retorno depois, também deles. Estava todo mundo muito empolgado. Vamos voltar a trabalhar, maquiadora, fotógrafo, filmagem, tudo. Do nosso casamento ter sido, o fato dele acontecer ter sido um respiro até para eles, de dizer assim, olha, vai voltar, uma hora vai voltar, nós não vamos ficar mais sem trabalho, nós precisamos voltar à atividade, né? Então, para eles foi também um sinal disso, né?